Com certeza, somente Deus pode fazer milagres. Só Deus, querido irmão, querida irmã, retornando aqui a nossa aula, né? O nosso estudo e vamos retornar com força total agora, hein, pessoal? Nós tivemos parado aí alguns dias, né? Mas agora não, agora nós vamos vir com tudo para a glória de Deus. Amém, pessoal? Bem, conforme nas últimas aulas a gente está falando sobre os personagens bíblicos, né? Não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre Boaz. Quem foi esse grande homem? Tá? Então, a Bíblia diz que Boaz, ele foi um judeu, morador de Belém, e ele era pertencente à tribo de Judá. E Boaz também era um homem rico, e um homem respeitado e proprietário de terras em Belém, conforme nós podemos ler no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Então, queridos, a história de Boaz está registrada no livro de Ruth, e além de também ser citado em 1 Crônicas 2:12. Aleluia! Então, nessa aula de hoje, nós iremos estar estudando um pouco mais sobre quem foi Boaz. Quem foi este homem? Você vai ficar encantado em saber quem foi este homem chamado Boaz. Tá certo? Enfim, a Bíblia não nos fornece muitas informações sobre a biografia de Boaz, mas nós sabemos que ele foi um parente de Elimeleque, o marido de Noemi. E isso você pode ler aí, tá ok? No livro de Ruth, capítulo 1, e versículo 1, e capítulo 2, versículo 1 também. E o texto bíblico nos revela que um fazendeiro honesto e bondoso, que procurava garantir o bem-estar dos seus trabalhadores. E Boaz viveu no período dos juízes, tá ok? Não esqueça disso, tá ok? Eu vou falar mais para frente. Então Boaz, ele é mencionado na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 15, a gente vai ver ali ele sendo mencionado ali na biografia, né, de Jesus Cristo, tá certo? E na genealogia de Jesus Cristo, é claro. Então, todavia, alguns intérpretes, eles questionam sobre Raabe, a mãe de Boaz. E é a mesma citada no livro de Josué, como uma ex-meretriz que foi acolhida entre os israelitas, apesar de tal discussão. As evidências apontam que, muito provavelmente, Raabe, mãe de Boaz, citada na genealogia do Senhor, é a mesma mulher que morava em Jericó, que acolheu os 2 espias enviados por Josué. Aleluia! Você está entendendo o mistério aí? Está entendendo? Ele, aleluia, casa com quem? Aliás, ele é filho de quem? Ele é filho de Raabe. E quem foi Raabe? Raabe foi uma das mulheres, uma mulher que escondeu, né, os 2 espias que Josué enviou para espiar a terra, tá certo? De Jericó. E agora ela está na genealogia de Jesus Cristo, tá ok? Mas vamos lá. Após Emeleque e seus 2 filhos morrerem em Moabe, as viúvas Noemi, Ruth e Orfa ficaram numa situação difícil. Ruth e Orfa, ambas moabitas, foram aconselhadas por Noemi a retornarem para suas famílias. Entendeu? Entretanto, Ruth decidiu permanecer ao lado de sua sogra e acompanhá-la de volta a Belém, conforme no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 15 ao 22. E quem saiu ganhando nessa história toda, hein? Será que foi
me fala, é Ruth ou foi a órfã? Quem foi? Eu acho que foi a Ruth, porque ela se deu bem, ela foi do lado certo. E quando a pessoa vai do lado certo, ela se dá bem, em nome de Jesus. Esteja do lado certo, esteja do lado da pessoa certa, tá? Essas duas noras, né, tá, de Ruth, elas perderam os seus maridos e não tiveram filhos. E agora Ruth, ela diz para suas duas noras, olha, volte para a terra de vocês são moabitas, né? Eu vou voltar para Belém, eu não tenho mais filhos para vocês casarem. Mas, no entanto, Ruth, ela chega e fala o seguinte para as suas duas noras. É exatamente isso que eu citei. Só que elas não, né? Não quis, mas Ruth quis. Você disse para Noemi, ó Noemi, eu vou seguir você, sogra. Eu vou seguir. A vida continua e eu sei que você é mulher de Deus. Eu vou seguir. Enquanto, como fala, a outra, a órfã, tá? Ela se mandou lá para as terras que ela tinha vindo, lá para o lado dos moabitas. E agora a Ruth, ela acompanha a sua sogra Noemi. Agora, já em Belém, a Ruth se aproveitou de um antigo costume que garantia aos pobres benevolência para que pudessem obter o sustento necessário para a sobrevivência, conforme Levítico 19, 9 a 10, Levítico 23 a 22, Deuteronômio 24, 19. Assim, Ruth foi buscar espigas no campo, tá? E ali o texto diz que fala, eu acredito que não é um evento assim casual, não. Eu acredito que foi um plano de Deus. Eu acredito que foi um plano de Deus. Aí Ruth, ela entra na parte das terras que pertencia a Boaz, conforme Ruth 2, 3. E a expressão do hebraico utilizado nesse versículo demonstra que Ruth não planejou aquilo. Entretanto, sabemos que tudo o que veio acontecer, tá, obedeceu ao propósito soberano de Deus. Então acredite, meu irmão, minha irmã, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados pelo Senhor, pelo decreto do Senhor. Eu creio dessa forma. Tudo que acontece na minha vida, na vida da minha esposa, a Roseli, eu sei que por detrás disso tem um propósito de Deus, tá certo? Então, já no campo de Boaz, ela percebeu Ruth e perguntou aos seus homens sobre ela. Isso, o Boaz, ele olhou, ele viu a Ruth e ele perguntou aos seus servos quem era aquela mulher que estava lá. E aí eles falam o seguinte, ó, a Boaz, no campo, Boaz percebeu Ruth e perguntou aos seus homens sobre ela. Ruth 2, 4 a 7. Boaz e seus homens ficaram impressionados com aquela jovem estrangeira, pois o seu testemunho era muito diferente do que normalmente se esperava de uma moabita. Olha aí, o crente, a cristã, tem que ser diferente dos moabitas. Eu vou comprar os moabitas com as pessoas que são do mundo, né? Então, a moça cristã, a serva do Senhor, ela deve se portar, se comportar como uma verdadeira serva do Senhor, para poder ser abençoada por Deus. Não viver, né, de forma, vamos falar, conforme o rudimento desse mundo. Eu penso assim, tá? Eu tenho ensinado assim e acredito que dessa forma é que a Ruth achou graça aos olhos de Boaz. Porque Boaz olhou e falou assim, calma lá, essa moça é diferente. Ela é moabita? Não, não é moabita, não é moabita. E aí ele vai se informar e aí ele descobre quem era realmente aquela mulher. Aleluia, aquela mulher. E aí ele traz, a Bíblia vai nos dizer que Boaz acabou casando com ela, tá certo?
Mais tarde, após o término da colheita da cevada e do trigo, Noemi aconselhou a Ruth a procurar Boaz para propor-lhe que ele desempenhasse o papel de parente remidor, conforme Ruth 3, 1 a 11. Isto é o parente que exerce o direito de comprar da propriedade do falecido, nesse caso Elimeleque, e Malom e Quilion. Tá? Já havia morrido também, e agora ela estava desamparada, a Noemi, tá? E agora ela pede para sua nora ir até Boaz, para redimir. E assim aconteceu. Então Boaz, ele é um tipo de Cristo, que veio para redimir, tá? No meu ponto de vista, Boaz representa Jesus Cristo, que nos resgatou das garras de Satanás, tá ok? Nós estávamos, né, na mão do diabo e Cristo nos resgatou, tá ok, queridos? Então Boaz é um símbolo também de resgatador, porque ele resgatou não somente tudo aquilo que pertencia a Noemi, tá? E por direito também a Ruth, porque ela era fala, nora de Noemi, e agora ela é abençoada. E a outra, hein? A órfã. A órfã foi lá para o lado dos Moabitas. Quem vai para o mundo não tem direito a nada. Perde tudo, perde a bênção de Deus. Lembra do filho pródigo? Não tem nada a ver com esse estudo aqui, mas simplesmente é um paradoxo que eu estou fazendo, tá? Há muitos filhos pródigos que, em vez de acompanhar o homem de Deus, a mulher de Deus, prefere acompanhar, né, e ir por outro caminho errado. Aí perde o melhor de Deus. Não é o caso seu, tá ok? Deus abençoe, vamos ficando por aqui. Ministério Apóstolo Martins, trazendo o verdadeiro avivamento para a Igreja de Cristo. Ezequiel 3,17, tá ok? Se você mora ao redor aí do nosso ministério, Igreja Apostólica Tabernáculo Divino, Ministério Missão Mundial, você já sabe o dia de cultos que nós temos. Será um prazer estar recebendo vocês lá na nossa igreja. E se você ainda não tem uma igreja, eu aconselho que você procure urgentemente uma igreja que pregue a palavra, porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. A palavra de Deus diz lá em Amós: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Agora Jesus fala em São Mateus: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e não perceberam até que veio o dilúvio. Então Jesus também fala outra parábola, que a vinda dele será como a de um ladrão, e o ladrão ele não avisa quando vai roubar, tá certo? Então Jesus ele vai vir como ladrão, vai arrebatar a sua igreja sobre a face da terra. Fica bem claro isso no seu coração e na sua mente. Jesus vai vir arrebatar somente aqueles que realmente estão cheios de azeite, aguardando a sua vinda, lendo a sua palavra, se enchendo do Espírito Santo. Porque a leitura da palavra, querido, é espírito. A palavra é espírito, entendeu? Tudo que a gente faz é espírito, tudo que a gente fala é espírito, tá? Tudo que a gente faz é espírito. Todas as nossas atitudes, ela é espírito. Seja espírito bom ou espírito ruim, é espírito. Você abriu a boca, é um espírito que está falando por intermédio de você. Ou o espírito de Deus, ou o espírito do mal. Tá ok? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima, querendo o nosso Deus. Não esqueça de curtir aí e dar o like aí, se inscrever, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal aí, tá, do Apóstolo Martins, tá ok? E compartilhe e adiciona o sininho em todas, para que você possa estar sempre recebendo uma palavra de Deus, em nome de Jesus.
Eu vou ficando por aqui e até a próxima, querendo o nosso Deus. Shalom Adonai. O seu irmão em Cristo, Apóstolo Martins e Bispa Roseli.